Fala pessoal, Flávio por aqui, que é a PIQRV nas leituras, para mais uma breve reflexão do primeiro capítulo do livro que eu estou lendo, Deus é o Evangelho de John Piper. Um livraço, você precisa ler esse livro. No primeiro capítulo, que eu achei bem interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu achei aqui bem significativo para nós. O título do capítulo é esse, o Evangelho, proclamação e explicação. Olha só o que ele diz, mas, num subtítulo, mas o que as novas significam? O Evangelho não é apenas novas. Primeiramente, ele é novas, mas em segundo lugar, é doutrina. E o que significa doutrina? Ensino, explicação, esclarecimento. Doutrina é parte do Evangelho. Porque as novas não podem apenas ser declaradas pelos lábios de um arauto, têm de ser entendidas na mente dos que as ouvem. Eu achei interessante isso aqui porque o Evangelho é como um baú cheio de tesouro. E a doutrina é que vai trazer para fora as belezas desses tesouros, dos diamantes, dos ouros, das pérolas, das pedras preciosas. Portanto, a doutrina, ela serve ao Evangelho. A doutrina é inescapável. A doutrina é inescapável. Nós precisamos de doutrina. E aí você pode falar assim, mas Flávio, doutrina é coisa para pastor, teologia é coisa para pastor. Deixa eu ficar só com a Bíblia aqui. Eu percebo que essa afirmação, ela parte de um pressuposto equivocado. Por quê? Eu tenho 4 razões para falar isso. Em primeiro lugar, é que elas pensam dessa forma porque é algo inacessível. Mas o Greg Ellison vai dizer que a igreja madura, ela é caracterizada por boa teologia. Portanto, a teologia e a doutrina, ela é para pastor também, é algo intrínseco, mas ela é para pessoas simples como eu e você. Né? Pessoas que cuidam de casas, pessoas simples que levam lixo para fora, estudantes, é para todos. É para todos. Em segundo lugar, eu percebo que as pessoas que pensam dessa forma, elas terceirizam a sua fé. Se é coisa de pastor, coisa de líder, logo deixa ele ler, deixa ele meditar, deixa ele estudar, e eu quero só ouvir o que ele tem para me dizer. Eu quero só consumir. Então, entramos numa geração de terceirização da fé. Mas muito cuidado. Se o seu pastor não for ávido na palavra de Deus, não for fiel às escrituras e à boa doutrina, o cristianismo para você se tornará um peso. Muito provavelmente ele vai condicionar a sua fé, por conta de uma atitude sua, por ter terceirizado a sua fé. A terceira razão que eu penso é que, a bem da verdade, é que a gente às vezes é preguiçoso. Preguiçoso. Talvez a sua Bíblia está há dias na estante, na mesa, pegando poeira, totalmente empoeirada, a ponto de você escrever na capa dela assim, ó, preguiçoso. Essa é uma das razões porque você pensa equivocadamente que doutrina não é para você, porque você às vezes é preguiçoso. E quarta e última razão é que aqueles que pensam dessa forma, eles supõem que a doutrina ou a teologia torna a pessoa arrogante. Bom, aqui eu preciso fazer um adendo, que há algumas verdades nessa afirmação. Todavia, é um risco que corremos. Mas preste bem atenção. Se a pessoa busca o conhecimento pelo conhecimento, e por meio deste conhecimento ela busca aplausos, a modo de seu ego se tornar inflamado, né, arrogante. O problema, se a doutrina for boa, o problema não é a doutrina. O problema é o coração do homem, que é corrupto e corrompido. E o que vai precisar para que essa pessoa corrija isso? Deixa eu te falar, vai precisar de doutrina.
Porque como se corrige uma doutrina? Com doutrina. Então, são esses quatro pontos que eu penso que as pessoas, às vezes, que pensam que doutrina não é para elas talvez entendem dessa forma. Mas Piper vai colocar de modo muito interessante esse primeiro capítulo que a doutrina ela serve o evangelho. Tanto na proclamação do evangelho, você vai ter que explicar para a pessoa que existe uma dívida impagável. Como que você vai explicar isso? Com doutrina. Como assim anistia? Como assim eu transgredi a lei de Deus? Como assim eu estou em débito com Deus? Se eu devo, eu quero pagar. Tudo isso precisará de boa doutrina para se explicar, para que a mensagem do Evangelho se torne clara, esclarecida na mente e no coração das pessoas. Portanto, meu amigo, a doutrina é inescapável. É inescapável. Conselho para você: estude, porque eu estou falando só de uma proclamação, mas nós precisamos de doutrina também para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Ah, mas eu quero só amar a Deus, mas nós não amamos quem pouco conhecemos. João 17 diz que a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. A doutrina é inescapável. Estude, leia. Eu indico demais esse livro para que você leia. Eu só pincelei o primeiro capítulo, mas uma reflexão que trouxe para mim profundas... fiquei um tempo meditando naquilo que eu li. Eu gostaria muito que você lesse esse livro. Então, eu gostaria de deixar essa indicação e encorajar você a ler Deus é o Evangelho de John Piper. Tá ok? Então, fique com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Falou!